Tropinha insana, vocês querem comprar aqueles diamantes insanos num local totalmente seguro e confiável, meu irmão? Rei dos Coins, site na descrição, olha aí, vai lá comprar aquele diamante insano, tamo junto. PEN processa BAC por descumprimento de pré-contrato. Em ação judicial, PEN revela memorando de entendimentos assinado com BAC e alega surpresa com ida dele para o fluxo. Entenda a disputa jurídica. A saída da Loud e a entrada para o fluxo continuam rendendo polêmicas para Gabriel BAC, um dos mais importantes jogadores e influenciadores de Free Fire no Brasil. Em um novo capítulo de reconstituição daquela movimentação, a Pen Game abriu uma ação na justiça contra BAC e revelou que o profissional assinou um memorando de entendimentos, uma espécie de pré-contrato, assumindo o compromisso de firmar contrato com a organização quando se desligasse da Loud, o que não aconteceu, já que ele optou por se transferir para o fluxo. Para além da disputa jurídica que irá se desenrolar a partir de agora, a ação da PEN traz mais detalhes da polêmica saída de BAC da Loud e ajuda a reconstituir, com datas, a movimentação que chocou a comunidade de Free Fire e que já rendeu outro processo judicial contra BAC, iniciado pela Loud. Em nota enviada por meio da assessoria de imprensa, BAC alegou que só assinou o memorando para amparar as discussões dos termos durante a negociação com a PEN. Estes termos seriam formalizados em contrato. BAC disse ter sido procurado pela PEN e por diversas equipes do cenário e que optou por uma organização que atendesse às necessidades profissionais dele. Leia a nota na íntegra ao fim da matéria. Também procurada, a PEN não quis comentar. A PEN abriu a ação pedindo que a justiça obrigue BAC a revelar quanto ele está ganhando no fluxo. Isso porque a PEN informou no processo ter assinado memorando de entendimentos com BAC em 22 de março de 2021. Segundo o clube, o memorando previa a assinatura de contrato de BAC com a PEN quando o jogador e influenciador se desligasse oficialmente da Loud e estipulava que, em caso de proposta de outras equipes, BAC seria obrigado a comunicar à PEN para que a organização tivesse a oportunidade de cobrir a oferta. Isso não aconteceu, segundo a PEN, que alega não ter sido informada da proposta do fluxo a BAC. Na ação judicial, a PEN sustenta ter sido surpreendida com a notícia de que o jogador e influenciador havia acertado entrada para a organização concorrente. O anúncio público aconteceu em agosto. Como alega não ter sido comunicada da proposta do fluxo, a PEN diz que, conforme previsto em uma cláusula do memorando de entendimentos, possui o direito a ser indenizada em 10% do valor do total dos contratos assinados por BAC com outra equipe ou agência. No processo, a PEN informa que fez diversas notificações extrajudiciais à BAC desde 2021, mas que não recebeu resposta. Por isso, decidiu ir à justiça para que o jogador e influenciador seja obrigado a revelar os ganhos no fluxo, para que, assim, a organização possa cobrar o montante que defende ser de seu direito. No processo, a PEN relata ter sido procurada por BAC, que a comunicou sobre a rescisão do contrato que mantinha com outra equipe sobre o seu interesse em, com a saída, juntar-se à organização. Isso aconteceu, conforme a PEN, no início de 2021. Não há, no processo, até o momento, a informação da data exata, nem qualquer documento que mostre tal contato, de BAC procurando a PEN. Segundo a PEN, a assinatura do memorando de entendimentos ocorreu em 22 de março de 2021, somente 3 dias depois de BAC ter informado a Loud, pela primeira vez, de que iria rescindir os 4 contratos que mantinha com a organização, alegando atrasos nos pagamentos, em 19 de março. Essa data está na ação judicial entre BAC e Loud. No dia 26 de março, 4 dias depois da assinatura do memorando de entendimentos com a PEN, os advogados do jogador e influenciador notificaram oficialmente a Loud sobre a rescisão dos contratos. Em 31 de março, a Loud argumentou, em notificação a BAC, que não havia justificativa para o rompimento dos contratos e que, se ele quisesse sair, deveria pagar multa de R$ 800 mil. Em uma notificação posterior, em 5 de abril, os advogados de BAC defenderam que os contratos estavam rescindidos e que eventuais discordâncias jurídicas deveriam ser resolvidas na justiça. Em 17 de abril, o site Mais Spots noticiou que BAC estava de saída da Loud e que havia acertado entrada para a PEN. Horas depois, a assessoria de imprensa do jogador e influenciador negou com veemência as informações. Em nota na época, a assessoria de imprensa de BAC disse que não era verdade que o jogador e influenciador tinha assinado com outra equipe e que, naquele momento, BAC continuava cumprindo o contrato com a Loud.
3 dias depois, porém, Bach anunciou publicamente a saída da Laude, ainda sem um acerto jurídico com a organização. Tanto é que, em 14 de maio, a Laude entrou na justiça contra Bach alegando quebra injustificada dos contratos. O processo está em andamento e teve todos os detalhes revelados com exclusividade pelo GE em 19 de novembro de 2021. O memorando de entendimentos entre PEN e Bach está anexado no processo em sigilo, de modo que não é possível, para quem não é parte da ação, visualizar o documento. Procurada, a assessoria de imprensa da PEN disse que a organização não iria se manifestar. Já a assessoria de imprensa de Bach enviou a seguinte nota: em relação a este processo, não podemos nos manifestar porque ainda não tomamos ciência do mesmo. Mas já podemos esclarecer as questões envolvendo este memorando que é mencionado, onde o Gabriel, após comunicar oficialmente sua saída da Laude, foi procurado não só pela PEN, mas por diversas equipes do cenário. No caso da PEN, ele assinou este memorando de entendimentos, condição essencial exigida para a continuidade das conversas, mas o referido instrumento serviu apenas para amparar a discussão dos termos durante a negociação, que posteriormente deveriam ser formalizados e discutidos mais a fundo no contrato. Durante este período, o atleta deixou claro que sua escolha não estava baseada apenas no fator financeiro, porém as condições oferecidas pela PEN não favoreciam seus objetivos pessoais, como por exemplo a liberdade para projetos autorais, ponto determinante para avançar nas negociações. Com isso ele entendeu que os termos contratuais oferecidos não eram os que almejava para a sua carreira. Sem acordo entre as partes, ele encerrou as negociações, seguindo seu caminho em direção a outra organização que atendesse suas necessidades profissionais. Gabriel reforça que permanece íntegro aos seus princípios e sempre negociou dentro dos termos da boa-fé contratual e do bom relacionamento entre as partes, respeitando o período de negociações, e só iniciando novas conversas após encerrar as tratativas com a PEN. Confira a linha do tempo do caso. 19 de março de 2021, Bach comunica a Laude, por e-mail, a decisão de rescindir os 4 contratos assinados com a organização, alegando atrasos em pagamentos. 22 de março de 2021, Bach e PEN Game assinam memorando de entendimentos, formalizando o interesse de ambos em celebrar contratos para prestação de serviços como jogador profissional e influenciador digital. 26 de março de 2021, advogados de Bach enviam notificação extrajudicial à Laude formalizando a rescisão dos 4 contratos com a organização. 31 de março de 2021, advogado da Laude responde à notificação de Bach, negando atrasos nos pagamentos e sustentando que, em caso de rescisão sem justificativa, Bach deveria pagar R$800 mil de multa pela saída. 5 de abril de 2021, em nova notificação extrajudicial, advogados de Bach defendem que os contratos